eu sou o Hélio Moraes e quero lhe dar as boas-vindas aqui ao meu canal. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar para você o professor Wesley de Paula, que além de professor universitário é consultor estratégico. E professor Wesley, muito obrigado por dispensar aqui o seu tempo, que é precioso, que eu sei, e raro, para estar aqui com a gente, no meu canal, com a minha audiência, explicando um pouco de estratégias empresariais e como superar e como vencer os desafios de 2016. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui. Muito bem. Para você que está assistindo, eu gostaria de apresentar rapidamente o professor Wesley. E eu tenho aqui uma cola, porque tem bastante coisa para falar. O professor Wesley, ele... Antes, pegue aí uma caneta e um papel, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje você não ouve todos os dias, tá? E você não vai achar isso fácil na internet não, ok? Mas vamos lá então. O professor Wesley, ele é graduado em administração de empresas, com especialização em administração geral e ciências políticas. Além disso, ele é mestre em administração e atualmente está cursando o doutorado também em administração. Além da experiência acadêmica, o professor Wesley atua desde 1990 como consultor estratégico e organizacional em diversas empresas, principalmente na região centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, além do sudeste. E ele vem produzindo estudos avançados e a partir desses estudos ele está reestruturando estrategicamente e alavancando o crescimento das organizações onde ele atua de forma sustentável. Professor Wesley, qual é o maior problema das empresas brasileiras? Empresário pensa, Hélio. E de uma maneira geral, o empresário pensa aquilo que nós chamamos de modelos mentais. Quando ele está pensando, ele tem uma certa mania. Simploriamente pensando, ele divide o seu faturamento em três partes. A primeira parte é aquilo que a gente chama de CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Uma segunda parte ele chama de outros custos e despesas, e ele reserva uma partezinha que é o que ele gostaria de obter, que é o lucro. O problema é que para ele chegar neste lucro, existe um fator chamado desperdício. O desperdício no Brasil é um dos maiores do mundo. Nós brasileiros, não sei por que cargas d'água, desperdiçamos muito. Desperdiçamos o tempo das pessoas, dos funcionários. Tempo significa que você tem que contratar mais pessoas, que significa mais custos, mais riscos trabalhistas. Significa que você desperdiça também materiais, você tem que comprar mais máquinas, mais equipamentos, e tudo isso significa custo, despesa. E no final das contas, a maior parte dessas organizações costumam não ter o lucro que gostariam de ter. Muitas vezes até tem lucro, um pouquinho, poderiam ter muito mais. O combate ao desperdício é absolutamente necessário. Uma pesquisa da ONU, levantada no Brasil em 2012, constatou que, em média, no Brasil, o desperdício é da ordem de 30% da receita toda que uma organização obtém. Então, imagine, por exemplo, que muitas empresas pagam hoje cerca de 40% em tributos. Imagine o lucro que fica para essas empresas. E agora você imagine que é 30% em desperdício. Esses 30% podia estar no bolso do empresário, no formato de lucro. Talvez não consiga de imediato ou em curto espaço de tempo eliminar 30% de desperdício, mas já imaginou se você consegue eliminar 10%, que tem impacto de 10% na receita da organização como um todo, ou de 5%, ou de 15%, é muita coisa. Muita coisa, é verdade. Puxa vida, já viu quanto desperdício? Professor Wesley, na sua experiência de 26 anos, orientando organizações por quase todo o Brasil, e eu sei que algumas organizações são grandes, com muitos funcionários, qual a maior organização que você já orientou? Empresas de 2.000 funcionários, 2.000 funcionários. Então nós estamos falando de empresas grandes, como também empresas pequenas. Sim, pequenas. Nessa sua experiência, qual o principal erro que você vê desses empresários, dos empresários brasileiros? De uma maneira geral, Hélio, as pessoas à frente de uma organização se esforçam muito, se dedicam muito,
colocam ali o seu empenho, mas às vezes estão se empenhando, se esforçando por aquilo que elas talvez não necessitassem, não deveriam talvez. Então veja, se você se esforça por aquilo que não é necessário, você está se esforçando errado, o resultado não virá. Verdade. E por que essas pessoas, ou esses empreendedores, esses gestores fazem dessa forma? Ora, porque eles não têm um método. Eles não têm como fazer, não sabem como fazer. Eles estão se esforçando naquela esperança de que algo incrível, fantástico aconteça. Quando, na verdade, eles deveriam ter uma forma de chegar lá. Então nós temos já disponível por diversos pesquisadores, por diversas formas, diversas ferramentas que poderiam ser utilizadas numa sequência que poderia ser utilizada de um jeito correto de se fazer. Essa é a principal questão. É agir não por achismo, mas agir por método. Essa é a grande questão. E nós temos métodos, inclusive, muito antigos. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, no tempo da escola peripatética, nós já tínhamos aquela forma de pensar. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, os gregos já diziam na filosofia que a primeira coisa que você deveria saber é que esteja onde você estiver, você terá problemas. E a empresa é um lugar em que a gente está. Sim. Você tem problemas. Sim. E você está sempre tentando resolver esses problemas. Ocorre que a gente tenta resolver o efeito do problema, aquilo que aparece. A conta que eu tenho que pagar hoje, não consigo pagar. E agora, como é que eu vou fazer para pagar? Você tinha que resolver a causa do problema. Então, muitas das vezes, e na maioria das vezes, para você resolver o problema, você tem que achar a causa e não atacar o efeito. Não é? E para você fazer isso, tem que ter método. Tem que conhecer as ferramentas. Sim. Tem que praticar essas ferramentas. Essa é talvez uma das questões elementares que a gente está dizendo aqui de uma maneira simplória, mas é exatamente isso. Ou seja, nós temos muitos empresários bombeiros. Bombeiros e sem métodos. Bombeiros e sem método. Porque até para apagar fogo tem que ter método, tem que ter método, exato. É verdade. Bom, pelo que eu entendi, não basta ser empresário por intuição. Normalmente o empreendedor ele tem uma intuição, ele tem um instinto, né, de criar algo novo, e isso é louvável, mas para manter a empresa, hoje se fala tanto de sustentabilidade e não é só de ecologia, né? A sustentabilidade também da empresa, ela tem que ter vida própria e vida longa. E esse espírito, esse instinto do empreendedor, ele não é suficiente, não é isso? Não. Ele precisa pensar estrategicamente. Por exemplo, ele precisa pensar no longo prazo e agir no curto prazo. Porque o futuro é algo que, se nós não falecermos, não morrermos, inclusive se a empresa continuar existindo, ela existirá no longo prazo ou no médio prazo. Mas para que ela exista hoje, amanhã, depois, eu tenho que agir hoje. Então eu não posso pensar apenas em sobreviver hoje. Eu não posso pensar apenas em não deixar a empresa não existir hoje. Eu também tenho que estar plantando sementes para este amanhã que virá. Se eu não plantar essas sementes, esse amanhã nunca chegará. E que sementes são essas? Por exemplo, estrategicamente, se você não imaginar qual é o futuro provável e escolher os caminhos para que esse futuro provável te favoreça, esse futuro nunca chegará para você. Então a gente vai passando com os nossos esforços, os cabelos brancos vão chegando, e a gente vai lembrando, puxa, eu sofri tanto ontem, sofri mês passado, ano passado, e eu me esforço tanto e estou sofrendo e não consigo resolver o problema. Hoje eu continuo no meio do problema. E amanhã, como é que será? Problema nunca vai deixar de existir na empresa, só troca de lugar. Porém, ele poderia ter mais alguns casos de sucesso misturado com os problemas e cada vez mais situações de sucesso para que as pessoas também desfrutem um pouco do sucesso. É verdade, porque ficar só apagando incêndio é desgastante, não é verdade? Exatamente. Muito interessante essa sua colocação. E eu acho que você que está aí nos assistindo está curioso agora para saber como um empresário deixa de apagar incêndio, seu empresário bombeiro,
para ser um empresário de pensamento estratégico? Mas antes de você responder, eu tenho uma coisa para você. Fique até o final, porque eu tenho uma notícia muito boa para dar e que vai, ou que pode revolucionar o seu negócio já agora em 2016. Então continue acompanhando a gente, além dos ensinamentos que você está vendo aqui, tem surpresa, tá certo? Então aguarda aí. Mas professor Wesley, continuando, como deixar de ser empresário bombeiro e passar a ser um empresário com pensamento estratégico? Eu me perguntava exatamente isso quando eu estava fazendo o meu bacharelado. Porque eu fui introduzido a diversas teorias, cada uma me parecia mais fantástica do que a outra. Só que cada uma delas pareciam ser antagônicas às outras. E eu falava, puxa, me perguntava, se são tão fantásticas essas teorias, por que elas se discordam entre si? Sim. Não é verdade? É. Então eu comecei a perceber que todas elas, em grande medida, ou na sua totalidade, ou em parte, tinham lá suas verdades. Tá. Eram aplicáveis, mas não eram aplicáveis a todos os casos. E nem eram aplicáveis sem que houvessem determinados precedentes. Determinadas coisas tinham que haver. Então aquela situação em que a gente vê assim, a grama do vizinho é mais verde, aquela empresa X lá fez assim, então eu vou fazer também na minha, não se aplica muito. Nós vemos os casos, eles são motivadores, o caso do vizinho que é um sucesso é um motivador, sem dúvida nenhuma, aprendemos com ele, sem dúvida nenhuma, mas o caso do vizinho pode não ser necessariamente o meu caso, porque o vizinho pode estar numa situação diferente da minha. Sim. E é nesse sentido que surge o método SPIMAC. O método SPIMAC foi criado por mim, mas alguns outros colegas que estudavam a fundo essa questão, e chegamos à conclusão que todas aquelas teorias eram válidas, todas aquelas ferramentas eram válidas, desde que se colocados em determinada sequência, num determinado cenário. O método SPIMAC, ele não é revolucionário a ponto de criar nada incrível, exceto por um fato: ele é sequencial. Ele aponta o que deve ser feito primeiro, o que deve ser feito segundo, o que deve ser feito em terceiro lugar, em quarto lugar e assim sucessivamente, dependendo daquela situação em que aquela organização se encontra. Certo. Então ele é adaptável, ele é modelado em função da realidade da organização. Isso. Perfeito. Naquele cenário, naquela condição que a empresa se encontra. Então, por exemplo, muitas empresas elas estão ali numa situação de penúria econômica, que é aquilo que a gente chama de sinal de fraqueza, ou de situação de fraqueza, de fragilidade. E ela está pensando em atacar o mercado, quer dizer, um despropósito. Numa situação de a gente tentar demonstrar isso contando um caso, imagine que essa empresa fosse uma organização semelhante a uma pessoa que está doente. E um doente, então, resolve ir para um ringue e brigar com alguém. Vai perder. Com certeza. Não é verdade? Pode até ser que essa pessoa que representa essa empresa seja boa ali de algum tipo de arte marcial, alguma coisa nesse sentido, mas ela está doente. Ela não tem força, não tem ânimo, não tem condição para atacar. Então ela não pode ser posta no ringue, ela tem que ser posta no hospital. Sim. Não é verdade? Na primeira fase do método, é o que nós chamamos lá, assim o nome meio popular, de sarar o doente. Então você chega numa organização, ela está cheia de feridas, cheia de chagas, fragilidades. Então você tem que identificar quais são essas feridas, quais são essas chagas, quais são essas doenças. E então você busca sarar essas doenças, essas feridas, essas chagas, de maneira que aquela organização, semelhante a uma pessoa, se reequilibre, retome o vigor, e é nesse momento então que ela pode atacar. Então veja, se o vizinho lá que tem a grama verde está atacando, mas não está doente, ele está certo. Mas de repente aquela outra pessoa que sou eu, que é a minha empresa, que estou doente, não está certo para mim naquele momento atacar. Só porque eu estou copiando o vizinho, que é um sucesso. Então o meu caso é meu caso.
ele é único. Sim, sim. O meu cenário não é o seu cenário. Não é o cenário do vizinho que tem a grama mais verde. Então nós precisamos identificar e traçar a ação concreta dentro daquela situação, quais são as teorias, quais são as ferramentas específicas para aquele caso na sequência prescrita. Então quer dizer que desse jeito o empresário ele vai começar a antecipar as situações e ele vai prever os seus movimentos e vai deixar de ser um bombeiro. E a cada dia um pouquinho menos doente, um pouquinho mais forte, mais sarado. Eu não sei, eu tenho uma tendência de falar de uma maneira um pouco mais popular. Minha mãe sempre me disse que um homem sem dinheiro até a sombra é feia. Então imagine, por exemplo, uma empresa sem dinheiro. Não consegue honrar os seus compromissos financeiros. E ela está pensando em gastar mais algum dinheiro com algum projeto mirabolante só porque o vizinho lá, o concorrente, está fazendo. Não vai acabar muito bem. Não vai, concordo. Não é uma história assim muito bacana. Então seria mais interessante ela fazer uma coisa assim interessante, como, por exemplo, tratar de fazer caixa, fazer reservas financeiras suficientes a ponto de que ela consiga os recursos humanos, tecnológicos e financeiros que sustentem o ataque que ela pretende fazer. Então tudo tem um método e tem uma sequência lógica. Princípio, meio e fim. Princípio, meio e fim. E dentro desse contexto, você poderia citar, obviamente sem citar nomes, mas citar aqui para a gente algum caso, alguma situação específica onde esse método foi aplicado e revolucionou o negócio? Não se trata de uma revolução, mas de uma evolução sistemática que gera uma situação de sustentabilidade. Certo. Eu me recordo já há alguns anos, eu diria quase 2 décadas, um fato que ocorreu no estado de Minas Gerais, de uma rede de padarias. Nós tínhamos lá 3 padarias que estavam sofrendo um ataque que é muito interessante do ponto de vista estratégico. Porque, de uma maneira geral, se nós olharmos as teorias ligadas à estratégia mercadológica, nós podemos dizer que o que as pessoas compram das empresas não é preço, não é produto. O que as pessoas compram são benefícios de acordo com aquilo que elas dão valor. E essa padaria estava sofrendo um ataque de uma nova padaria que se instalou e a sua principal estratégia era vender o pão pela metade do preço. Nossa. Se não me falha a memória, naquela época o pão era vendido a 10 centavos, porque naquele período histórico não se vendia pão como hoje, aquilo mas por unidade. E o pão francês, no caso, era a 10 centavos e o concorrente estava vendendo a 5 centavos. E o que nós fizemos? Resumindo bastante a história, nós fomos verificar se a operação que esse concorrente estava fazendo era sustentável. Certo. E chegamos à conclusão que ele investia algo em torno de 4 centavos por pão para vender o pão assim que a margem de contribuição do pão era 1 centavo. Certo. E que aquilo só era possível de dar lucro se ele tivesse pelo menos 70% de participação de mercado naquela cidade específica. E, na nossa opinião, pelos levantamentos que nós fizemos, ficamos lá tentando verificar, chegamos à conclusão que achamos que ele tinha algo em torno de 85%, ou seja, ele tinha lucro. Mas para que ele tivesse lucro, ele estava quebrando o mercado. Como é que se enfrenta uma situação dessa? Não é? Como? Se a gente baixasse o preço também... Famosa guerra de preços, né? Ambos a 5 centavos. Sim. Então, ambos quebrariam. Sim, verdade. Não é mesmo? Sim. E nós vamos fazer aquilo que nós chamamos de pesquisa de escala de valor, que é basicamente, simploriamente, eu não vou falar aqui da metodologia, mas levantar com o cliente o que é que faz com que ele escolha ou esta padaria ou aquela. Certo. Então, além do benefício central, que é obviamente saciar a fome,
nós descobrimos que o que faz o cidadão comprar pão nesta padaria ou naquela padaria, o principal motivo é a proximidade. Então, as pessoas, em mais de 70% dos casos, estavam comprando o pão da padaria mais próxima. E nós pegamos então um mapa da cidade, colocamos sobre a mesa e colocamos os alfinetinhos para saber onde é que estavam as padarias e descobrimos uma coisa curiosa. Todas as padarias estavam no centro da cidade. Nossa. Era uma cidade que há cerca de 50 anos todo mundo estava ali. E a cidade foi crescendo e o centro foi ficando muito caro e as pessoas foram se mudando para a periferia. E na periferia ninguém tinha padaria. Nossa. Então as pessoas, para comprar o seu pãozinho de cada dia, tinha que ou pegar um ônibus, ou o seu automóvel, ou a sua bicicleta, e ir lá no centro comprar a padaria. Já que ele tinha se esforçado tanto, ele comprava o pão mais barato. Claro. E o que nós fizemos foi uma coisa simples. Compramos alguns automóveis do tipo bestas, fizemos ali uma adaptação nesses automóveis para que tivesse a estufa, para que o pão ficasse quentinho, e fizemos toda uma padronização daqueles automóveis e fizemos uma campanha publicitária da padaria, lembrando que era sempre próximo de você no horário que os clientes queriam, e visitávamos toda a cidade levando o pão, vendendo a 10 centavos, e assim acabou o movimento no centro e o nosso concorrente se inviabilizou, porque ele passou a ter menos de 30% de participação de mercado, não conseguiu se sustentar e acabou desistindo do mercado. Nós retomamos o espaço mercadológico, nos posicionamos muito bem. Então veja, essa é a sequência. Você precisa achar quais são as causas das suas feridas. Sim. Feridas de gestão, feridas estratégicas, feridas mercadológicas. Quais são as causas daquelas chagas que estão matando o seu negócio? E a partir daí é que você propõe qual é o seu plano estratégico e o seu plano de ação. Sim. E então, efetivamente, executa esse tipo de coisa. E é aí que começam a surgir os resultados. E posteriormente a isso, a gente tem que fazer o processo de sustentabilidade, tornar esse sucesso sustentável, constante. Sim. Como o professor Tim Collins sempre diz, você tem que fazer empresas feitas para durar. Senão é o caso da padaria que entrou e depois saiu. Quer dizer, Isso. ela estava tendo um sucesso Momentâneo, mas depois ela não conseguiu se sustentar. Não é? Exatamente. Fantástico exemplo. Muito obrigado. Esse exemplo, olha aí, anota. Eu disse que era para anotar, mas vamos lá, vamos continuar, porque ainda tem mais coisa boa aqui pela frente. Bom, depois desse exemplo, eu acho que ficou claro para você que existe uma forma e uma fórmula de administrar o negócio sem usar o famoso achismo, não é? Sem andar dando tiros no escuro. Agora, que tipo de ferramentas a pessoa que está aqui nos assistindo, o empreendedor que está aqui nos assistindo, ele pode utilizar para alcançar esse tipo de resultado, para ele poder se guiar, como se fosse uma bússola, né? Para não ficar só ao sabor do vento? Nós temos ferramentas desde simples a ferramentas complexas, mas nesse momento eu gostaria de falar das mais simples, aquelas que são principais, que te ajudam a raciocinar soluções a partir dos seus problemas imediatos que você está ali, e que são coisas que normalmente eu falo nesse workshop, que eu faço muito raramente. Mas, por exemplo, nós temos a matriz de priorização, a matriz da escola peripatética, que mais recentemente é conhecido como a matriz dos 5 porquês, né? A matriz Gucci, nós temos o SWOT estratégico, que envolve o casamento de dois tipos de SWOT quantitativos. É interessante porque tem um processo de votação que aponta exatamente quais são os 5 pontos que resolvem cerca de 80% dos problemas daquilo que está sendo analisado especificamente. Não é uma análise SWOT simples. Não. Ela é bem profunda, bem complexa, envolve votação, quantitativo,
porque é inclusive baseado no diagrama de Pareto, né? Que é aquela escala de 20-80, ou seja, se você resolver 20% dos seus problemas, você resolve 80% das questões ou do efeito do problema na empresa. Então nós temos um sequencial de pequenas ferramentas que, entrelaçadas entre si, apontam efetivamente um caminho resolutivo dos principais problemas que você pode encontrar numa organização. Fantástico, professor Wesley. A maioria dessas ferramentas que você citou aqui são ensinadas, eu acho que em raros cursos de pós-graduação no Brasil, e né? Bons cursos. Tem que ser bons cursos, né? Cursos, Eu não disse para você anotar aí, mas eu acredito que quem está aqui nos assistindo tem interesse em se aprofundar e conhecer mais, né? Você tem alguma bibliografia, alguns livros para indicar para o nosso público, para pesquisar e deixar de ser bombeiro? Olha, são muitos livros para fundamentar as ideias. Mas é claro que nós podemos citar alguns. Por exemplo, um livro que você não pode deixar de ler é A Meta, de Goldratt. É um livro realmente incrível. Aliás, toda a bibliografia de Goldratt merecia ser lida. Outro livro muito relevante de se ver é Safari de Estratégia, de Mintzberg. Realmente, embora seja necessário que você tenha um embasamento razoável para entender as ideias ali, mas de fato é um grande livro que merece ser lido. Se você começar a pensar em Peter Senge, A Quinta Disciplina, também outro livro fantástico, e assim sucessivamente. Eu poderia ficar falando aqui de dezenas, talvez. Claro. A metodologia do método SPMAC, ele é baseado em centenas de bibliografias, né? E a grande sacada do método, portanto, não é a falta de embasamento, que aliás ele é muito embasado, mas é exatamente pegar todas essas teorias e essas ferramentas em diversos tipos de autores e conseguir sequenciá-los. Misturá-los e sequenciá-los. Criar uma lógica, né? Criar uma lógica sequencial. Por isso que você disse que no início, lá na sua carreira, ainda na época da graduação, parecia que as estratégias eram excludentes. E muitas vezes eu ficava me perguntando assim, incrível, e agora, como é que eu uso isso? Em que momento eu uso isso, né? Porque você muitas vezes aprende aquela teoria ou aquela ferramenta, daquela ferramenta, mas você sabe fazer, mas não sabe quando fazer, em que cenário fazer, né? Até que extensão fazer. Então, esta é uma questão muito pertinente. Será que no meu caso, nesta conjuntura, devo fazer isso agora? Uma boa pergunta. Nós só temos, Hélio, 24 horas por dia. Depois da morte, é a única coisa em que todos os seres humanos são iguais. Eu tenho um tempo limitado de vida e só 24 horas por dia. O meu tempo, no dia, tem que ser dividido para a empresa, para o meu trabalho, portanto, tem que ser dividido para a minha família, eu tenho que arrumar tempo para mim, eu tenho que arrumar um tempo para aquilo que alguém já disse que é o ócio criativo, que é parar para curtir a vida, para pensar. Nós também temos que fazer isso, mas nós só temos 24 horas por dia. Desafio grande. 24 horas por dia, só isso. Então, se nós não formos produtivos e formos focados, como diria Al Ries, foco é fundamental para o sucesso. Eu posso fazer tudo, mas se eu fizer tudo, eu acabo não fazendo nada. Se eu tentar fazer tudo, eu não faço nada. E aí é onde a gente entra na questão do desperdício que existe no Brasil. Excelente, professor. Esses livros realmente, eles são fantásticos e são um ponto fora da curva. O problema é que as pessoas, elas passam muito tempo na televisão e a maioria não está disposta, às vezes, a investir R$200 ou mais em um desses livros, né? Mas quem estuda, quem se dispõe a investir em conhecimento, consegue se diferenciar facilmente da concorrência aqui no Brasil, não é mesmo? É verdade. Existe uma teoria chamada teoria dos modelos mentais, que é a forma com que as pessoas pensam, não é?
A filosofia antiga lá da Grécia já dizia que não existe ação sem pensamento. Você, antes de fazer qualquer coisa, pensa antes. Mas já imaginou se você pensar errado? Vai agir errado. Vai pensar errado e agir errado. Verdade. Não é? E o efeito não será certo. Não será bom, entende? Então, uma arte que a gente tem que preservar e cultivar é a arte de pensar certo. Então, nós temos que ir em busca do conhecimento, do pensar certo, porque se nós, em primeiro lugar, pensarmos corretamente, começaremos a fazer corretamente aquilo que precisamos fazer e que vai dar aquele resultado ideal, gostoso, justo, que necessitamos. O sucesso, que a gente diz, é o resultado que começa lá nesse pensamento inicial, não é?